Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar estudando a fluidostática. Fluidostática é o capítulo 3 do nosso livro do Fox, certo? Inclusive no vídeo passado eu falei que era capítulo 2, não, é capítulo 3, tá? Capítulos 1 e 2 do Fox são aqueles conceitos fundamentais. A fluidostática começa no capítulo 3. Então, nós começamos isso no vídeo passado. Fluidos em repouso, né? Estática, fluidos em repouso, ou seja, a velocidade é zero. E para encurtar a conversa do vídeo passado, nós chegamos que a pressão dentro de um fluido em repouso, né? Varia com a altura medida de cima para baixo. A pressão num ponto qualquer é uma pressão de referência, que seria a pressão nesse nível aqui, né? Geralmente é a pressão atmosférica, mais ρgh, onde o H é medido positivo de cima para baixo, densidade e gravidade. Então esse foi o primeiro resultado que nós obtivemos da fluidostática. Sem falar naquele também, né, que a pressão não varia na horizontal, apenas na vertical. Mas em termos de resultado principal, essa é a equação básica da fluidostática. Então nós já sabemos agora calcular a pressão dentro de um fluido para qualquer altura com relação ao nível de referência. Um outro problema interessante da fluidostática é o efeito que essa pressão exerce sobre superfícies submersas, ou seja, essa pressão atuando sobre superfícies que estão lá imersas num fluido, por exemplo, uma tampa de uma escotilha de um submarino, alguma coisa assim, uma comporta, alguma coisa assim. Eu tenho uma superfície que, por enquanto, nós vamos trabalhar com superfícies retangulares somente, tá certo? Então é um retângulo, tem dimensões L por W. O que são L e W? Então W é essa dimensão aqui da comporta, então essa é a superfície, né? Então é um retângulo e esse comprimento L é perpendicular ao desenho, ok? Então essa superfície retangular, algo como a face vermelha dessa borracha, né? Então ela estaria assim, submersa a uma certa altura H dentro de um fluido com densidade conhecida. Essa superfície ela pode estar inclinada com relação horizontal, ângulo θ, tá certo? E a gente sabe que a pressão varia ponto a ponto na altura. Quanto mais profundo, quanto maior o H, maior é a pressão. Então a gente observa que nessa face do lado de cá, que na extremidade inferior nós temos uma pressão com uma certa intensidade. Nessa outra borda mais próxima da superfície, essa pressão é um pouquinho menor. E entre elas é alguma distribuição linear. Então nós temos uma distribuição de pressão atuando sobre essa superfície. A gente sabe que a pressão atuando numa área vai gerar uma força. Então isso tudo acaba gerando uma força que nós vamos chamar de uma força F, medida em Newton, obviamente, que vai estar atuando sobre essa superfície. Claro que se aqui for uma chapa solta, do lado de cá também vai ter outra força igual, né? De forma que as duas se anulam. Mas imagine que é a janela de um navio submerso, uma escotilha, algo assim, tá certo? Submersa. Ou uma tampa de uma tubulação lá embaixo, submersa, tá certo? Então uma força atuando aí, nessa pressão. Nós queremos saber. Então, nós sabemos calcular a pressão. E agora queremos a força. Trabalhando só com superfícies retangulares. Então, W é a dimensão nesse sentido e L é a dimensão perpendicular ao desenho. Então, se nós chamarmos um eixo X aqui, ó, paralelo à placa, apontando para cima, nós podemos trazer essa distribuição de pressão para cá e ampliarmos. Então nós temos que a pressão é máxima
na borda inferior e a pressão é mínima na borda superior. E entre elas nós temos uma pressão que depende de X, que por enquanto eu não sei quanto é que vale ainda. Observem que eu sei P em função de H, ou seja, pressão medida a partir do nível 0, de cima para baixo. O que eu quero é uma pressão medida a partir desse ponto aqui. Tudo bem? Então, olha só. Definição de pressão, né? Força sobre área. Nós queremos a força. Então, vamos passar multiplicando. Força igual a pressão vezes área. Certo? Só que a pressão é uma pressão que depende de X. Não é um valor único, é uma função. Então, se eu simplesmente jogar isso aqui não vai funcionar, né? Vai ficar um F de X, coisa que não resolve. A gente quer F, a resultante. Como é que nós podemos calcular isso? Nós vamos imaginar uma escadinha que tem aproximadamente o mesmo perfil que a pressão, tá certo? Dentro de cada escadinha dessa daqui, de cada degrau, desculpa, dessa escadinha, nós temos uma flechinha de força que nós podemos chamar isso aqui de DF. DF é a força sobre um degrau. É um diferencial da força. Cada degrauzinho desse. Qual a espessura desse degrau? Nós vamos chamar essa espessura de dx. Então esse serrilhado tem uma largura dx e dentro de cada degrau tem um df atuando. Como é que eu posso calcular então esse df? Pela definição, é P vezes a área do degrau. Então, a área do degrau. Então essa, diferenciei, né? Diferenciei, botei df aqui. Pressão dentro desse degrau, a pressão é constante, vezes o dA, diferencial desse produto aqui, né? E quanto é que vale dA? A área desse degrau é essa dimensão aqui, que é dx, vezes a dimensão perpendicular ao desenho. Dimensão perpendicular ao desenho é o L. Então vai ser L vezes dx. Ou seja, o df, jogando lá, L vezes P vezes dx. Só substituir isso aqui. Tá certo? Bom, e a força total, então? A combinação de todos esses df's. O que é F? Integral de df. Matemática, né? Integral de df é F. O que significa essa integral? É um S de somatório. Eu vou somar todos os df. Então, cada degrau tem um df. Somando todos os df's, ou seja, todos os degraus de 0 até w, que é a largura total da placa, nós temos a força total. Então, ó, continuando, df, só que df é L vezes P vezes dx. L é uma constante, saída integral. Por quê? L é a largura dessa escadaria, digamos assim, o comprimento, né? Largura. Todos os degraus têm a mesma largura. Essa é a ideia. Todos os degraus têm a mesma largura. Constante igual a L. Então, eu posso tirar o L daqui. Vai ficar com L integral de 0 a W do P, que depende de X, dx. Consertando.
Então, se eu soubesse P de x, só jogo aqui, integro e tiro a força total. P de x. O problema é como é que eu calculo o P de x. Eu sei o P de h. Lembrando, o h é aquela coordenada medida de cima para baixo. O x é medida de baixo para cima e ainda inclinado numa direção igual à inclinação da placa. Então, de novo, está aqui, ó. Nós queremos P de x, nós temos P de h. Lembrando, o h está aqui. Então, vamos pegar um ponto x qualquer. Esse ponto x qualquer, nesse ponto da placa, ele está a uma distância x do fundo e está a uma profundidade h a partir do nível de referência. Olha só o que eu fiz. Eu sei a profundidade no ponto mais alto. Vamos pegar esse triângulo amarelo aqui, desculpem. E vamos escrever o seno desse ângulo aqui, que é o ângulo que a superfície faz com a horizontal, né? O seno desse ângulo é cateto oposto, ou seja, essa dimensão aqui. Quanto que vale essa dimensão aqui? Vale h minúsculo menos h maiúsculo. Certo? A diferença entre os dois é essa dimensão aqui. E a hipotenusa, essa dimensão aqui, é a maior menos a menor, w menos x. Então, o seno do ângulo θ é h menos h dividido por w menos x. Isolando h aqui, h mais w menos x seno θ. Então a gente fez uma transformação de coordenadas para um valor de x, eu já tiro o valor de h. Então agora eu jogo esse valor aqui. E o que era P de h agora virou P de x, porque eu vou trocar h por x. Então ficou P0 mais ρg, no lugar do h, vou pôr h mais w menos x seno de θ. Ok? Então, esse é o nosso P de x, é a nossa pressão em função de x que estávamos buscando. Lembrando que vamos ter que substituir de volta aqui na expressão para força, né? Que a integral é L vezes a integral dessa função aqui. Vamos lá. Substituindo isso aqui, F vai dar L, integral de 0 a W, do P0 mais ρg h mais W menos x seno θ. P de x, isso aqui tudo, dx. Constante, integral, então, vamos tirar, vou tirar a integral, vai dar P0, integral de P0 dx, é P0 vezes x, mais constante, h vezes x mais x
dx. Constante. Entre os limites de 0 até w. Aqui vai dar w. W vezes W. Então observe que o W aparece aqui, aqui e aqui. Posso pôr em evidência, vai ficar L vezes W. P0, ρg, observe que esse W foi lá para frente. Essa operação aqui vai dar W ao quadrado sobre 2, cancela, tira o quadrado porque o W veio para frente. E aqui nós temos então a força que está atuando sobre aquela superfície, medida em Newton. Então observem que na definição de pressão, né? Pressão é força sobre área, então força é pressão vezes área. Se vocês observarem, ó, L vezes W, esse termo aqui, L vezes W é a área da placa. Como força é área vezes pressão, então isso que sobrou aqui é alguma pressão. Que pressão é essa? P0 mais ρg e uma coisa que tem a dimensão de metro, olha só, ρgh. Então isso aqui é uma altura. Que altura é essa? Que altura é essa? Se vocês observarem, h mais w sobre 2 seno θ é a altura do ponto médio. Se eu pegar o meio da placa, bem no meio da placa, essa dimensão aqui vale W sobre 2, metade de W vezes o seno do ângulo. H mais W seno θ sobre W sobre 2 seno θ é justamente essa distância da superfície até o ponto médio. Então esse é o chamado, nós vamos chamar isso de H do ponto médio. Com isso a equação fica muito simples, ó. A gente fez uma dedução, uma demonstração formal, mas isso aqui nada mais é do que a altura do ponto médio. Vou apagar aqui. Altura não, é profundidade do ponto médio. Ou seja, o quanto que ele está abaixo do nível. Então a gente diz que esse termo aqui, ó, todo esse termo de pressão aqui é a pressão no ponto médio da placa. Aí a equação fica simples, força, área vezes a pressão no ponto médio. Certo? Vamos resolver um exemplozinho, ó, que a gente pode empregar essa equação para calcular a força que está atuando sobre uma comporta. Então imagine o seguinte, ó, aqui é uma mureta com espaço entre os dois, né? E tem uma comporta deslizante, como se fosse uma placa, né, que desliza para cima e para baixo, abrindo ou fechando a vazão d'água. Então a água vai vazar por baixo
dessa comporta. Então imagina que o nível da água está a 1,5 m a partir do fundo, ó. Certo? Esse espaçamento aqui é 4 metros. Ao deslizar para cima e para baixo, essa comporta vai arrastar sobre os batentes, né, da mureta com o coeficiente de atrito de 0,4. E essa comporta tem uma massa de 5.000 kg. O que o problema quer é calcular a força necessária para levantar a comporta. Ou seja, olhando de lado agora, ó, aquela comporta. Olhando daqui, nessa direção, vou enxergar a comporta que vai, o vermelho, né, que vai deslizar para cima e para baixo sobre a mureta que está em preto, e do lado esquerdo tem a água fazendo uma certa força. Então nós temos o peso que atua sempre para baixo, e o problema quer saber qual o valor de R dessa força resultante que eu tenho que fazer para cima para levantar a comporta com velocidade constante. Se fosse só para segurar o peso, era isso vezes a gravidade, né? Ou não? É isso que a gente vai ver agora. Não é bem assim. Tudo bem? Então, ó, à medida que essa comporta desliza para cima, sob a ação da força R, tem uma flechinha marrom aqui para baixo, ó, que é a força de atrito. Então, eu estou querendo puxar isso para cima. Eu tenho que vencer o peso e tenho que vencer o atrito. E ainda eu tenho uma força da água atuando da esquerda para a direita. Observe que a força que eu quero é para cima. O que eu aprendi a calcular agora, o que nós aprendemos a calcular agora, foi a força da água. Então, como é que a partir da força da água, que eu sei calcular, essa é a mecânica dos fluidos, né? Eu vou tirar essa força R para cima. Bom, se a comporta se move com velocidade constante, então o somatório das forças seria a massa vezes a aceleração, só que a velocidade é constante, a aceleração é zero, o somatório das forças é igual a zero, certo? Bom, faltou mais uma força ainda aqui, pessoal. Nós temos que ainda acrescentar. Olha só, desse lado aqui da comporta, do lado de cá, seria nessa face aqui, né? A normal está atuando nos batentes, certo? A normal está aqui. E nessa face aqui está atuando a pressão atmosférica. Então, nessa face aqui, empurrando a comporta, nesse sentido, vai ter a força da atmosfera. Então, além da força normal exercida pelos batentes, tem a força desse fluido que está aqui, que é o ar atmosférico, que nós vamos chamar de força da atmosfera. Tá certo? Então, vamos começar a somar as forças. Força F está na direção I. Força N está na direção menos I. Força da atmosfera na direção menos I também. Nós temos também forças na vertical, como o peso, que está na direção menos J. Nós temos também essa força de cima para baixo, atrito, que está na direção menos J também. E temos a força R, que nós queremos calcular, que está na direção mais J. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, nós podemos agora analisar direção por direção. O que nós tiramos da direção X? Quais são os vetores que contêm o I? Então, é o F menos o N menos a força da atmosfera.
E do lado de cá nós temos 0 que multiplica I. Então daqui nós tiramos que a força normal é a força F menos a força da atmosfera. Então, naquele bloquinho que desliza sobre uma superfície horizontal, tínhamos a força peso de cima para baixo, né? Normal é igual a peso. Sempre fazíamos isso, só que agora não, ó. A normal é o equivalente do peso, né? Que seria a força F subtraída da força da atmosfera. Então tem alguma força de baixo para cima também, tentando levantar aquele bloquinho, né? Naquela analogia. Então essa é a equação. A normal é F menos força da atmosfera. Isso para a direção X. Podemos fazer agora para a direção Y. Direção Y contém vetores J, então ficou menos o peso, menos a força de atrito, mais a força R igual a 0, do lado de cá também. Então tiramos que o R, força R é o peso mais a força de atrito. E a força de atrito, se vocês se lembram lá da física, é o coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal é isso daqui. Então, jogando isso aqui, nós tiramos que o R vai ser coeficiente de atrito, diferença entre a força da água e a força da atmosfera. Então, é a força exercida pelos fluidos vezes o coeficiente de atrito. Isso dá a força de atrito, né? Mais mg, que é o peso, obviamente. mg é o peso, né? Certo? Então, essa é a equação para calcular. Nós temos a massa, temos a gravidade, temos o coeficiente de atrito. Falta calcular essas duas forças aqui, ó, que são as forças que os fluidos fazem sobre a comporta. Do lado de cá, a água, do lado de lá, a força da atmosfera. Bom, então a força que a água faz, a gente chama isso de a folha está um pouquinho torta. Chamamos isso de F, força F, que para uma superfície retangular, como é o caso, né, desse problema. Esse problema, isso aqui é um retângulo. Nós vimos que para superfícies retangulares, força é a área vezes a pressão no ponto médio. Qual que é a área? É a área submersa da comporta, certo? Só nos interessa a área da comporta, a área submersa. A área que não está submersa, essa área aqui em cima, não está sujeito à força da água, tá certo? Então, a gente não computa ela. Então, essa dimensão aqui, se é uma superfície vertical, esse aqui é o nosso W, nós chamamos de W anteriormente. E essa distância aqui, nós chamamos anteriormente de L, que é comprimento perpendicular ao desenho, certo? E a superfície é essa superfície aqui, ó, a superfície vertical, certo? Superfície vertical, ou seja, o ângulo θ é 90 graus, certo? Então, a área, pressão no ponto médio. Ponto médio, metade da altura. Qual que é a metade da altura? Seria esse ponto aqui, né? Onde a altura vale H médio igual metade disso, 0,75. Tá certo?
Então, pressão no ponto médio é a referência mais ρ, G, H do ponto médio, tudo bem? Substituindo valores, P0 é a pressão acima do nível de referência, a pressão que o fluido faz aqui, ó. O fluido, no caso o ar, né? Atmosfera. Então, nós vamos escrever que P0 é PATM. Percebe que a gente não sabe o valor de PATM, o problema não dá indícios se é nível do mar, etc. Então eu não sei quanto é que vale PATM, eu só sei que ali vale PATM. Então o P0 é PATM, mais densidade, vezes gravidade, altura no ponto médio, 0,75. Tá certo? Então, a força vai ser a área. Vamos fazer literal, depois a gente substitui os valores. Então, é L vezes W, que é a área, né? Vezes a pressão no ponto médio, PATM, mais ρ, G, H médio. Da mesma forma, nós temos a força da atmosfera, que também é um fluido. Então, essa é a mesma ideia. A área vezes a pressão no ponto médio. A área também vai ser L vezes W. E a pressão no ponto médio, como a atmosfera tem a pressão constante, uma pequena variação de altura, né? Não dá para dizer que a pressão atmosférica desse lado aqui, né, é mais alta do que aqui, tá certo? A gente precisa ir a grandes alturas, desculpa. Não dá para dizer que a pressão da atmosfera nesse ponto é diferente da pressão da atmosfera nesse ponto. Para haver variações na pressão atmosférica, nós teríamos que ir a grandes alturas, de centenas de metros ou quilômetros, né? Uma altura pequena dessa, a gente pode dizer que a pressão da atmosfera é igual em todos os pontos desse lado. Então, a pressão no ponto médio é o próprio PATM. Tudo bem? Bom, e aí nós voltamos para aquela equação anterior, que diz que o R é F menos F é TM. Vamos substituir a força da água e a força da atmosfera. Força F é LW, PATM, mais ρ, G, H no ponto médio, menos a força da atmosfera, LW, PATM, mais mg. Observe que L vezes W vezes PATM com menos L vezes W vezes PATM. Então, esse cara vai cancelar com esse. Aí nós tiramos que R é igual a μ vezes L vezes W vezes ρ, G, H no ponto médio, mais mg. Substituindo os valores, isso é dado, era 0,4, isso aqui é 4, isso aqui, então LW, as dimensões, né? W é da direção da profundidade, então W é nessa direção, paralela à superfície. E essa dimensão vale 1,5. Densidade 1000, gravidade 9,8, H no ponto médio
ponto médio da profundidade média da represa no ponto médio dela, 0,75. A massa, 5.000 e a gravidade, 9,8. Chegamos na resposta, a força necessária para levantar essa comporta com velocidade constante, 66.000 newtons, 66,6 kilonewtons. Bom, outros tipos de problema envolvendo superfícies submersas dizem a respeito a superfícies que giram. Enquanto que essa superfície aqui que estudamos agora, ela desliza na vertical, movimento linear, existem outros tipos de situações onde a superfície está girando. Imaginem que aquela nossa superfície submersa, né? Que nós já vimos, ó. Tem uma força F atuando sobre ela, que a gente acabou de estudar, tá certo? Consegue obter ela a partir da geometria, né? E da profundidade. Imagina que agora essa superfície, ó, essa escotilha, essa comporta, está sendo articulada aqui, ou seja, ela se move nesse sentido e nesse, certo? Quando a gente trabalha com corpos girantes, nós temos que utilizar o conceito do momento da força. O que provoca um giro é um momento, na verdade. O que é esse momento? O momento de uma força com relação ao ponto O de giro, a origem, né? A origem do sistema é a força vezes a distância da força até a origem, desde que essa força seja decomposta na direção normal, tá certo? Então, força Newton, x metro, então é a unidade Newton metro. Então, esse é o momento da força F com relação ao ponto O. Se eu inventar um outro ponto aqui, um ponto B, o momento da força com relação ao ponto B é outro, não é mais esse aqui. Então, esse é o momento da força com relação ao ponto O. A força com relação ao ponto O. Onde x é a distância entre F e o ponto O. A origem, tá certo? Então, de novo, nós vamos relembrar que essa superfície está submetida a um perfil de pressões, um P de x conhecido, nós já sabemos agora qual é a expressão para esse P de x, e se isso aqui vai gerar uma força, que nós sabemos calcular, qual é o momento dessa força com relação à origem. Tá certo? Qual o momento dessa força com relação à origem? Então, de novo, nós vamos ter que usar o cálculo diferencial. Nós vamos, de novo, substituir essa linha por uma escadaria, uma escada com vários degraus, cada degrau numa altura. Então, observem que cada degrau vai ter o que nós chamamos de DF, né? E a largura do degrau nós chamamos de dx, tudo igual. Então, cada degrau tem um df, logo, cada degrau vai ter um dm, que é o momento desse df com relação à origem. Então, ó, se esse aqui é a forma do momento, seria o df
vezes x, onde x é a distância média daquele degrau até a origem. Esse é o eixo x. Então, esse é o momento daquele degrau com relação à origem. E nós vamos lembrar que o DF vamos fazer de novo aqui, ó. O DF é a pressão naquele degrau vezes a área daquele degrau. A área do degrau é dx vezes L vezes o x. Então, essa aqui é a área, essa aqui é a pressão, esse aqui é o momento. E nós vamos, ou seja, vamos reescrever isso aqui mais bonitinho. O L é uma constante, vezes o P, que depende de x, vezes o x, vezes o dx. Então, de novo, nós vamos calcular o momento total. Então, isso aqui tudo vai gerar um super momento. Tentando girar com relação a esse ponto aqui. Esse momento é o somatório de todos os dm's de 0 até W, onde W é a largura da placa. Estou somando todos os dm's de cada degrau de 0 a W. Já vou tirar o L aqui de fora, de dentro da integral, porque ele é constante, a gente já viu isso. Então, se a força total é a integral de P de x, o momento é a integral de P de x vezes x, onde o P de x a gente já viu anteriormente, é isso daqui. Então, jogando isso aqui integrando, então L, abre chaves, integral, L, integral de 0 a W, vamos substituir isso lá, então, chaves, P0 mais ρ, GH, isso tudo está multiplicando x ainda, ó, dx, agora sim. Então, vamos lá. P0 vezes x dx, x ao quadrado sobre 2. X dx. X vezes x é x ao quadrado. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Fecha. Entre os limites 0 até W. Opa. Não dá para cortar e editar o vídeo, pessoal. Dá muito trabalho editar o vídeo. Consome muito tempo. Melhor apagar. Ó, seno θ. Tinha faltado, né? Agora sim, podemos fechar aqui e integral de 0 a W.
Então observem que, substituindo os limites, só trocar x ao quadrado. Observe que aqui vai dar w vezes w ao quadrado, w ao cubo sobre 2, w ao cubo sobre 3, seno θ. Isso aqui w ao cubo sobre 2 menos w ao cubo sobre 3 dá w ao cubo sobre 6. Então L está aqui. Eu vou botar em evidência esse w quadrado também, LW quadrado, então vou pegar esse w quadrado sobre 2 também, vou passar para cá. E aqui era w ao cubo sobre 6, passei w ao quadrado sobre 2. Então observe que se eu multiplicar esse por esse, vai dar w ao cubo sobre 6. Então essa é a expressão final para o momento da força. Nós sabemos calcular a magnitude da força e o momento que ela gera. Certo? Então, observem que agora não dá mais para identificar área vezes pressão, vezes alguma coisa assim, tá? Aqui dá para ver que é uma pressão também, P0 mais ρgh. Só que esse H aqui já perde o significado de ser o meio da comporta. Na verdade, isso aqui é um pouco menos, né, do que o meio da comporta, W sobre 3, tá bom? Então, essa equação aqui a gente vai poder usar ela nos exercícios, não precisa deduzir ela cada vez. A gente pode usar esse resultado como resultado já deduzido uma vez, né? Não tem por que ficar repetindo. Nós podemos aplicar isso agora para uma comporta articulada. Articulada significa que gira, né? Então, aqui está o nível da água, essa comporta vermelha, ela gira nesse sentido aqui, para lá ou para cá, para dar vazamento da água aqui por baixo, certo? Então aqui tem as dimensões, observe que ela está inclinada a 30 graus, está numa profundidade de 1 metro, essa dimensão é 2 metros, comprimento perpendicular ao desenho, é o nosso L, né? Esse aqui é o nosso L, esse aqui é o nosso W, certo? Vamos fazer bonitinho aqui. Então, esse é a largura da placa, 2 metros. E esse aqui seria o nosso L, que é perpendicular. Então, é uma comporta quadrada que está articulada no ponto A. E eu tenho que fazer uma força R aqui, ó. Senão a água vai empurrar, né? Vai empurrar a comporta para cima e vai vazar. Então, eu tenho que fazer uma força. Qual o valor dessa força? R, que eu aplico na outra extremidade da comporta, certo? Para manter ela fechada. Bem, diferente da comporta anterior, do problema anterior, que era deslizante, ou seja, tinha um movimento de translação, né? Numa comporta articulada desse tipo, nós temos um movimento de rotação. Tá certo? Então, quando a gente tem corpos girando em rotação, o primeiro critério de equilíbrio estático não é mais o somatório das forças igual a zero, e sim somatório dos momentos igual a zero. Somatório dos momentos com relação ao ponto A. O ponto A é a articulação. Somatório dos momentos com relação a essa articulação é que tem que ser igual a zero para que essa comporta fique parada, tá certo? Então nós temos que identificar quais são os momentos atuando sobre essa comporta. Ela está girando no ponto A. Então essa força R aplicada a uma distância que vale W provoca um momento com relação a essa articulação. A água está fazendo uma força aqui embaixo, ó, que nós chamamos de força F.
também está provocando um momento com relação a essa articulação. Nós temos também a força da atmosfera, que também está atuando na face de cá, né? Nós temos água do lado esquerdo e ar do lado direito. Então o ar também, um fluido, está exercendo uma força que nós vamos chamar de força da atmosfera. A força da atmosfera está numa distância conhecida com relação ao ponto de articulação. Essa distância é metade da placa, né? Então, se a pressão é uniforme, a pressão do ar, né, é uniforme em todos os pontos dessa placa do lado de cá, a força resultante, como a distribuição é uniforme, a força resultante da atmosfera, força ATM, fica localizada exatamente no meio da placa, em W/2. Ou seja, essa força da atmosfera está atuando numa distância de 1 metro a partir da articulação. E a força F, a força da água, está atuando no meio da placa? Não. Por quê? Do lado da água, a pressão vai aumentando à medida que eu vou indo mais para o fundo. Então, a distribuição de pressão no lado da água não é uniforme. Ela é maior, tem mais pressão embaixo do que em cima. Então, a força fica deslocada para baixo, a uma distância que nós podemos chamar de X. X maiúsculo, ok? É a distância da força F até a borda inferior. Tudo bem? Então vamos calcular os momentos de cada uma dessas forças. A força F, essa força F vai provocar um giro no sentido anti-horário. Regra da mão direita, polegar sai do desenho, positivo. Então a força F vezes a distância de F até a articulação. Nós estamos calculando o somatório dos momentos com relação à articulação. Essa distância daqui para cá é W menos X, onde X é a distância de F com relação ao fundo. Por que que X é a distância com relação ao fundo? Essa foi a nossa convenção que a gente usou anteriormente, ó. Tá certo? O ponto zero, nós calculamos o momento com relação ao ponto zero, que é a origem, que é o ponto mais profundo da placa. Então, aquela equação do momento que nós vimos anteriormente, essa equação é calculada com base na distância até o fundo, a parte mais profunda da placa, que é o ponto que a gente chamou de x0, tá? Agora não. Agora a gente quer o momento dessa força F com relação à articulação. Então, nós temos que escrever dessa maneira, W menos X. X, eu não posso dizer que X vai daqui até aqui. Não posso. Do jeito que eu deduzi, o X é a distância com relação ao fundo da placa. Tudo bem? Então esse é o momento da força F, força vezes distância. Nós temos também o momento da força da atmosfera, que está provocando o giro no sentido horário, então é negativo pela convenção, né? Regra da mão direita. É força da atmosfera vezes a distância dela com relação à articulação, que é W/2. Força R também está exercendo um momento negativo, porque o giro é no sentido horário, então menos R
vezes a distância de R com relação à articulação, que vale W. Então, esses são os momentos sobre essa comporta com relação à articulação. Tudo bem? Então, vamos em frente. Eu vou expandir isso daqui, ó. Eu vou escrever da seguinte maneira: F vezes W menos F vezes X menos força da atmosfera W sobre 2 igual, eu vou passar para o outro lado, R vezes W. Passei o R vezes W para o lado de lá. Esse termo que aparece aqui, ó, F vezes X, F vezes X, F vezes X, lembrando que aqui seria o ponto zero, né? Ponto mais profundo da placa. F vezes X é o momento com relação ao ponto zero. Tá certo? Que é justamente isso daqui. Momento com relação ao ponto zero é o fundo da placa, tá bom? Então, ó, vou escrever de novo, ó. F vezes W menos M0 menos força da atmosfera W sobre 2 igual a R W. Se eu dividir tudo por W, vai cancelar esse, vai cancelar esse, vai cancelar esse e esse cara vai estar dividido por W. Então, vou reescrever aqui, ó. R é igual a F. F da água, tá, pessoal? Essa aqui é a força que a água faz, essa força F. Aqui eu chamei de F água, não tem problema. Então, esse é o F água. Esse aqui também é o F da água. Esse daqui. F da água menos M, faltou um zero aqui, M0 sobre W, menos força da atmosfera sobre 2. Muito bem. Então agora vamos identificar cada termo desse, ó. Força da água. Força da água a gente já viu. É a área vezes a pressão no ponto médio. A área é a largura vezes comprimento. A pressão no ponto médio é P0 mais ρ e GH médio. Quem que é o H médio nesse caso? Quem que é o H médio nesse caso? Vou pegar o meio da placa, que é esse aqui, né? Qual é essa altura aqui, ó? Esse é o nosso H médio. Então, observem que essa distância aqui vale 1 metro. 1 metro daqui até aqui, o ponto médio. Então, se isso aqui vale 1 metro, quanto que vale isso daqui? Aqui nós temos 30 graus. Vamos chamar isso aqui de Y, sei lá qual que é a letra. O H do ponto médio é 1 mais Y. Quem que é Y? Seno de 30 graus é igual a Y. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é 1. Então, Y vai dar o seno de 30 graus, que é meio. Então, isso aqui vai dar 1,5.
o H médio. Vamos lá, o L é o comprimento, que é 2. O W também é 2. P0 está atuando aqui, é PATM, atuando. Mais Rho 1000, 9,8 e o H médio 1,5 metros. Já fiz essa continha, tá aqui do lado, ó. Então 2 vezes 4 PATM mais 58.000 newtons. 58.800, tá bom? Então, já temos a força da água. M0, o momento da força com relação à origem, ou seja, o ponto inferior. Nós já deduzimos essa equação também, que é essa daqui. Então, reescrita aqui. Substituindo os valores. Lembrando que P0 a gente está usando como sendo PATM. Tá certo? Quem que seria o H nesse caso? H, pela nossa convenção, é a altura com relação ao ponto mais alto. É o quanto que a parede está submersa. Quanto que a parede está submersa, o ponto mais alto dela se encontra a 1 metro abaixo do nível. Então, esse aqui é 1. 2, 2, 2. Θ é o ângulo com relação horizontal. Então, se eu extrapolar aqui, esse ângulo aqui é exatamente o mesmo 30 graus daqui de baixo, certo? Então aqui é 30 graus. Densidade da água, 1000, gravidade 9,8, tá? Então tudo conhecido. O que temos aqui? O M0 conhecido. Força da atmosfera. Como é que calcula a força da atmosfera? É a pressão da atmosfera vezes a área, LW. Daria 4 PATM. Sendo que, de novo, eu não vou substituir o valor do PATM, porque eu não sei se isso aqui está a nível do mar, se está em cima da serra, eu não sei o valor de PATM nesse lugar. Então, vou pegar agora nossa equação para R, que é essa daqui, e substituir. R igual, vamos lá, força da água, 4 PATM mais 58.800 menos momento, que é isso daqui tudo, ó. Então vamos lá, LW sobre 2 PATM OG H mais W sobre 3 seno de 30 graus. Estamos aqui, dividido, tudo isso dividido por W. Então vou dividir por W aqui também. E menos força da ATM sobre 2, menos força da atmosfera, que é 4 PATM sobre 2. Então, dá para cancelar esse cara com esse. Vamos lembrar que L vezes W dá 4.
2 vezes 2, 4. 4 PATM sobre 2, negativo. 4 PATM sobre 2, negativo. Então, observe que isso daqui, ó, vai dar 2 PATM. Aqui vai dar menos 2 PATM, né? Aqui também vai dar menos 2 PATM. Menos 2 PATM com menos 2 PATM, mais 4 PATM. Observe que tudo que tem PATM se cancela. Assim como aconteceu no problema anterior. A pressão atmosférica se cancelou, sumiu do problema. Por quê? A pressão atmosférica não afeta essa comporta. Por que ela não afeta a comporta? Ao mesmo tempo que ela atua para o lado de cá e a água transfere essa pressão para cá, PATM também está sendo transferido para cá pela água. O PATM que está vindo do lado direito, as duas se cancelam. E não importa o valor de PATM. Então, mais uma vez, o que importa aqui é o quanto que a pressão da água está acima do PATM, ou seja, o que importa é a pressão manométrica. Lembrando, pressão manométrica é aquilo que está acima da atmosfera. Então, na verdade, eu fiz isso só para mostrar que o PATM iria se cancelar. De agora em diante, nós poderíamos, por simplicidade, sabendo que o PATM sempre se cancela, dizer que P0 é igual a zero. Seria muito mais simples. P0 é igual a zero, a pressão atmosférica não entra na jogada, porque se a gente carrega ela junto, no final ela some de qualquer jeito. Fica só com o que é diferente de PATM. E substituindo esses valores todos aí, nós chegamos na seguinte resposta. Em torno de 32,7 kN. Então, substituindo esses valores, né, para H, para W, e fazendo as operações, 180 graus, tira o valor da força necessária para manter isso aqui parado, ou seja, sem girar, tá certo? Então, lembre-se que corpos girantes, somatório dos momentos, corpos que se deslocam em translação, somatório de forças, tá certo? Isso é muito importante. Essa é a base de todo. Não adianta saber calcular a força da água, porque não é isso que o problema pede. Ele pede qual é a força num outro ponto dessa. Observe que isso aqui vira uma alavanca, né? Como se fosse uma alavanca. Tem várias forças e eu quero saber essa última força aqui. Bom, com isso encerramos o capítulo 3 do Fox, nosso livro, e tem os exercícios de sugestão aqui para vocês, ó, pra vocês tentarem resolver. Envolve toda a parte da fluidoestática, né? O capítulo 3 é fluidoestática, ou seja, calcular a pressão, o ρGH, né? P0 mais ρGH, e depois calcular as forças sobre superfícies submersas. O capítulo 3 do livro Fox ainda apresenta as superfícies curvadas, tá? Superfícies curvas. Nós não vamos ver superfícies curvas no nosso curso, não vai ser cobrado isso na avaliação. Só superfícies planas retangulares, exatamente o que nós vimos nesse vídeo de hoje, tá certo? Então, procurem utilizar essa equação aqui para superfícies que giram, ou então usem, sempre vai usar, né? Força de um fluido é a área da superfície e a pressão no ponto médio daquela superfície. Para superfícies planas retangulares, tá, pessoal? Superfícies curvas não.